Olá, amigos, bem-vindos a mais um Momentos com SEAC, nosso encontro diário, onde temos a oportunidade de refletirmos sobre as lições da nossa abençoada doutrina espírita. A cada dia, um tema diferente. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o bem da presença de Deus em nós. Eu tirei esse tema do Livro dos Espíritos. E lá nós encontramos a definição do que é Deus. Deus é inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Aprendemos também, na mesma obra, que Deus é eterno, imutável, único, imaterial, todo-poderoso e soberanamente justo e bom. Na questão 16, ainda na mesma obra, nós lemos que Deus está em toda parte, uma vez que tudo é parte integrante de Deus. A inteligência de Deus se revela em suas obras, e nós, espíritos criados pelo Pai, simples e ignorantes, que seguimos no caminho da evolução. Então, nós somos, se podemos assim dizer, as melhores obras de Deus. E como estamos em evolução ainda, não temos condições de compreendermos todas as suas revelações. Aí muita gente fala assim, Nossa, mas isso eu não entendo, eu não compreendo. Nós temos, nos é passado pela espiritualidade, pelos livros, pelos estudos, pelas psicografias, Nós temos que aprender aquilo que está ali. Nós ainda não temos condições de aprendermos e sabermos tudo. Isso é com o passar do tempo e para isso nós temos a eternidade para aprendermos. E por que nós também ainda não conseguimos nesse momento? Vamos lá mais um pouquinho, já é difícil a gente compreender o que nós temos as nossas mãos, com a literatura, com a codificação, já é difícil nós compreendermos. Nós ainda estamos num planeta de provas e expiações, então ainda não estamos preparados para sabermos dos mistérios, vamos por assim dizer, os mistérios do Pai. E por não compreendermos todas as suas revelações, muitas vezes não o aceitamos, não o sentimos e não o cremos. E isso se dá em nossa jornada terrestre, nos momentos mais difíceis da mesma. Logicamente que nós não gostamos nem de sofrer, nem de passar pelas dificuldades, pelas tristezas, pelas dores, pelas perdas. Mas sem esses perrengues todos, nós não vamos conseguir evoluir. Afinal, neste planeta de provas e expiações, nós ainda não conseguimos aprender pelo amor. Infelizmente, só conseguimos ainda aprender pela dor, E isso, só iremos conseguir aprender pelo amor através da nossa evolução moral. E para isso nós temos que passar pelas reencarnações, pelas jornadas terrestres, por todas essas complicações, esses sofrimentos. Ficamos muitas vezes indignados, perplexos e até raivosos por passarmos por situações muito diferentes daquelas às quais gostaríamos. Porém, nós passamos pelo que pedimos. Nós não passamos
assim, vamos sofrer porque Deus, a seu bel prazer, Ele quer que a gente sofra. Não. Já falamos em outras vezes, nós passamos por aquilo que pedimos, por aquilo que precisamos e por aquilo que necessitamos. Porém, né, muitas vezes, o inconformismo, a não aceitação, a indignação é muito grande. Como eu estou passando por isso? Como todos nós passamos, cada um passa pelas suas dificuldades, pelos seus obstáculos, mas todos nós passamos, independente, né? Independente de classe social, independente de raça, independente de time de futebol, independente, né, de religião, todos nós temos que passar por nossas provas e por nossas expiações. Tá? Aí vocês vão perguntar, nossa, Cláudia, né, mas de onde vem esse tema de hoje? Né? Então vamos lá. Se estamos aqui, né, para sofrer, também estamos aqui para evoluir através do sofrimento. E para isso, nós necessitamos da presença de Deus. Nós ainda estamos numa fase onde o sofrimento é necessário, né? Mas nós podemos ter um abrandamento dentro desse sofrimento. Aí eles vão falar, nossa, mas da onde vem esse abrandamento? Não podemos nos esquecer o seguinte, ter um abrandamento, estar no sofrimento, não significa que nós não vamos passar por esse sofrimento, são coisas diferentes, né? Termos as nossas dores abrandadas. E da onde vem esse abrandamento? Ele vem de Deus. E nós estamos, né, fazendo momentos com SEAC, que é um quadro de uma casa espírita. Né? Então, nós que frequentamos essa casa espírita ou outras casas espíritas, né, nós que estudamos a doutrina, nós temos consciência, pelo menos estamos começando a ter consciência de que a reencarnação é um dos, se não for o maior ato de amor de Deus. Nós já pensaram nisso? E por quê? Porque a cada reencarnação nós temos a oportunidade de nos melhorarmos. Se prejudicamos o nosso corpo físico em outras vidas, né? Não, na doutrina espírita, no espiritismo, não existem regras. Tá? Mas, se muitas vezes a gente vem com alguma doença, que ela não tem alguma cura, por algum motivo foi. Então, abençoada a reencarnação, que ali, naquele momento, nos permite cuidarmos, temos a oportunidade de cuidarmos do nosso corpo, o que não fizemos em outros tempos. Agora nós estamos tendo essa oportunidade através da doença. Então, aí que nós vamos valorizar o nosso corpo, vamos cuidar dele, certo? E assim em outros segmentos, tá? Deixa eu ver onde mais. Muitas vezes a gente fala, nossa, né? Então, quer dizer, as pessoas que sofrem, né, alguma violência, elas praticaram violência em outras vidas ou até nessa? Provavelmente, porque senão seria uma injustiça de Deus. Então, nada é por acaso, meus amores, nada. Nada, 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 nada. Tudo que passamos são nossas provas, nossas expiações, são nossos reparos, nossos resgates do que fizemos que não foi bom em outras vidas, ou muitas vezes ainda nessa própria vida. Tá?
na vida atual. E são das nossas várias reencarnações, como eu falei, que nós passamos por todas as provas e por todas as expiações. Aí vocês vão falar, mas você falou sobre o abrandamento, né? E como serão abrandadas as nossas provas e nossas expiações? Através da nossa conduta, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, da nossa reforma íntima e da presença de Deus em nossas vidas e em nós. Aí eu vou contar uma história rapidinho, né? Ele era, né? Eu não sou muito boa, tá, de nomes, livros, essas coisas, mas a história é mais ou menos assim. Ele era um feitor, né, tá, de escravos, né? E quando algum escravo pegava alguma fruta, né, ali que não lhe era permitido, o que ele fazia? Ele cortava a mão dos escravos. Aí a vida passou, ele desencarnou, né? Durante a erraticidade, que é o tempo que nós ficamos na espiritualidade até termos outra oportunidade, tá, de reencarnarmos, né? Ele foi se redimindo, ele foi se arrependendo, ele teve um remorso muito grande dos erros cometidos em ter amputado a mão, tá, dos escravos. Quando ele estava prestes a reencarnar, ele pediu, estava se preparando, né, para uma nova reencarnação, ele pediu para que ele perdesse uma das mãos para poder sentir, né, o sofrimento que ele tinha causado em irmãos, em vidas, né, na última encarnação. Aí ele reencarnou, porém ele veio uma pessoa tão bondosa, tão caridosa, tirava o pão, às vezes só aquele pão que ele tinha, tá, para se alimentar, e dava para aquele irmão que estava faminto naquele momento. Tirava a roupa do corpo e dava ao próximo. Uma pessoa, né, que realmente reencarnou e com um coração muito, muito, muito bondoso. Mas num acidente, tá, de trabalho, ele acabou perdendo, como se fosse, né, essa parte aqui do dedo, o que lhe dificultaria para poder trabalhar. E as pessoas ficaram indignadas. Como uma pessoa tão boa pôde sofrer um acidente desse e perder justamente, né, esse dedo onde ele manuseava o maquinário? É aí o abrandamento de Deus. Pelo fato dele ser bondoso, ele não ficou, né? Ele não ficou livre de reparar o erro cometido, porém ele teve um abrandamento no seu resgate. Ele não perdeu a mão, ele perdeu uma parte do dedo. Então esse, né, é o abrandamento de Deus. Então nós não vamos deixar de passar pelas coisas, porém nós vamos ter, né, ela será um pouco menos sofrida, tá? Ela vai ser um pouco mais suave. Não deixaremos de passar, mas passaremos com um pouco mais de leveza. Estamos passando, tá, por um momento mundial, onde os valores estão sendo descartados. Os valores morais não estão mais fazendo parte praticamente do nosso dia a dia. A instituição família está tão desestruturada que acaba como se ela fosse se tornar obsoleta, tá? Onde Deus e Jesus estão sendo extintos, né? E um momento mundial, né, como esse, onde os filhos de Deus estão se afastando cada vez mais do Pai maior. E se nós formos falar, com muitas pessoas, independente da idade,
Muitos acham que é uma besteira. Ah, eu não vou acreditar em Deus, isso é besteira, Deus não existe, né? Eles preferem, entre aspas, né, acreditar nas redes sociais, nos influencers, nos influencers digitais, nos jogos eletrônicos, nesses youtubers, né? Só que o que ocorre com esse afastamento? Ocorrem as desilusões, a falta de consolo, aquele vazio interior que eles não conseguem preencher, a solidão, a insegurança, o medo, o pânico, a depressão, as drogas, o álcool, o suicídio, né? Pois quando afastados de Deus, eles não conseguem entender que para toda ação existe uma reação, que para toda plantação existe uma colheita, né? E isso é muito triste. Quando nós não sentimos, quando nós não temos Deus dentro de nós, o sofrimento, a dificuldade, a tristeza, elas parecem tornar-se assim inacabáveis, parece que isso nunca vai acabar. E não, né? E quando nós sentimos o nosso Pai, nós temos aquele conforto, aquele consolo aqui dentro. E como é que nós, né? Como que se consegue passar por todas essas dificuldades, né? Sem Deus, sem o nosso Pai maior? Com certeza, não será pela ajuda dos influencers, dos youtubers, muito pelo contrário, tá? Muitas vezes as orientações acabam prejudicando uma pessoa que está às vezes com aquele vazio, com aquela sensação de solidão, né? Deus é sábio, é misericordioso, justo, bom, amoroso, é a força inteligente que nos rege. A vontade do Pai é que o tenhamos e o sintamos dentro de nós constantemente, porque Ele está dentro de nós. Nós é que muitas vezes não conseguimos senti-lo, né? Não conseguimos tê-lo aqui dentro. Deus não é inacessível, Ele não está longe de nós. Basta que nós peçamos alguma coisa, basta que nós, né, o sentimos, mesmo que for um pouco, que Ele irá nos atender. Logicamente, sempre dentro das nossas necessidades e dos nossos merecimentos. Ele é um Pai justo, é bom, mas é justo. Deus não castiga, Deus não julga, Deus não culpa. Deus só nos ama incondicionalmente, tá? Nos permitindo repararmos, resgatarmos erros, falhas, defeitos que estamos trazendo ao longo dessas várias e várias encarnações, enfim, desde a nossa criação. Apesar de sermos criados simples e ignorantes, conforme fomos passando por todas as etapas, nós fomos adquirindo, né, aquelas coisas que não são boas, tá? Muito difícil viver sem Deus, principalmente, né, nas dificuldades, nas perdas e nas doenças. Pois nesse momento Deus nos ampara, nos conforta, nos consola, nos supre, nos alegra, nos acolhe e nos abraça. Em nossos momentos críticos, recebemos, sim, boas palavras, apoio, orações de família, de parentes, amigos, e, né, o que é muito importante, é muito necessário sabermos que, né, nós temos como vai aquela rede de apoio, né, por assim dizer. Mas, né, como nos sentiríamos, apesar de toda essa rede de apoio, como que nós nos sentiríamos sem Deus em nós?
Vamos supor que estamos dentro de um hospital, adoentados. E ali, naquele momento, estamos sem uma companhia, sem uma visita. A quem vamos recorrer? Ao Pai, né? Em quem nós vamos nos apoiar, em quem nós vamos nos apegar. Quando um ente querido retorna à pátria espiritual, que chegamos dentro do nosso lar e ficamos ali quietinho. Em quem vamos nos apegar, nos apoiar? Gente, em Deus, né? Nada é possível sem Deus em nós, por nós e conosco sempre. E quando conseguirmos entender o que é Deus e quem é Deus, quando conseguirmos sentir e ter Deus dentro de nós e conosco sempre, teremos a certeza do bem que a presença de Deus faz em nós. Somos frutos do amor divino e infinito. Deus, todos os dias, né, Ele sabota a nossa infelicidade. Como Ele sabota, Cláudia? Ele nos dá as ferramentas, Ele nos dá, né, tudo que nós precisamos para passarmos pelas nossas dificuldades de um modo mais fácil. Então, Ele, da melhor maneira possível, dentro do seu amor, da sua infinita misericórdia, Ele sabota a nossa infelicidade, né? E nós, muitas vezes, nós fazemos tudo para as coisas darem errado, mas Deus faz tudo para que as coisas deem certo. Nós podemos não fazer nada correto, né? Mas Deus continua nos amando e nos fornecendo as ferramentas, né? E saber disso é a maior consolação que temos. Quando estamos sós, quando ninguém mais acredita em nós, quando estamos desistindo, Deus permanece junto de nós. E sabe por quê, meus amores? Porque Ele nos fez, Ele nos criou para sermos luz e amor. Então vamos à nossa oração de encerramento. E ela diz o seguinte hoje: Senhor, acalma o meu coração e os meus passos, que eu possa perceber a Tua presença constante em meio às lutas e alegrias do dia a dia. Inspira-me a praticar o bem, para que, sentindo o Teu amor, eu tenha força, coragem e paz para seguir adiante. Que a Tua luz seja o meu guia hoje e sempre. Assim seja. Então, essa foi a nossa lição de hoje. Então, vamos refletir e vamos ter e sentir Deus sempre dentro de nós. E vamos aos nossos recadinhos, né? Os nossos eventos, as nossas palestras já se encontram nas nossas redes sociais. Então, vocês entrem, tá? Ali que vocês vão saber o tema das palestras, os eventos, quem fará, os palestrantes, tá bom? Ali vocês ficarão sabendo de tudo. Nossas canecas maravilhosas, elas estão à venda na nossa casa, ou se quiserem encomendar, façam pelo Facebook ou pelo Instagram, certo? Nos sigam nas redes sociais. Não esqueçam de ativar o sininho para notificações de novos vídeos. Se gostaram, curtam, comentem e compartilhem. A curtida é muito bom para o engajamento, né? O compartilhamento ajuda mais e mais e mais irmãos, pessoas, amigos, familiares a conhecerem a nossa doutrina espírita, né? E os comentários nos ajudam muito a saber como é que vocês estão recebendo, né, o nosso Momentos com Consciência, que isso é muito importante para todos nós. Agradeço muito
muito, muito mesmo, mais uma vez pela presença, de estarmos aqui unidos, em nome do nosso Pai Maior. Que fiquemos, com boas energias, boas benesses, boas vibrações. Nos encontraremos no próximo Momentos com SEAC. Que fiquemos sempre em paz. Até a próxima. Tchau, tchau.